Começando mais um Educação em Ação, esse programa que está com vocês hoje, a 15ª edição. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Jorge. Isso mesmo, 15ª edição. E hoje temos muitas notícias, mas também dia de comemoração, Dia Nacional dos Surdos aqui no nosso país. Sabia, Lucas? Não sabia. É hoje, 15 de setembro. Mas nós também temos outras notícias. Temos notícias desde lá de Brasília até o nosso estado de Santa Catarina. Parece que o nosso secretário de Educação, mesmo mantendo aí o silêncio, o nosso governador, ele não ficou quieto. Ele tem falas e hoje nós vamos passar para vocês. Bom, mas a Rádio Cocal, em parceria com a RTV e a Rádio Cidade, vai transmitir neste domingo, amanhã, a partir das 19h30, o debate dos candidatos a prefeito aqui da região de Cocal do Sul. Então, vocês que são aqui da cidade de Cocal do Sul e querem assistir o debate político, amanhã a partir das 19h30. Não perca, a Rádio Cocal em parceria com a RTV. E bom saber que terá intérprete, tá ali, ô Lucas? Até hoje a gente tem que discutir isso porque a Câmara Municipal de Cocal e de Uruçanga ainda não colocou intérprete de Libras nas sessões, acredita? Acredito, isso deve ser uma novidade que vai rechear e também propiciar uma participação, né, efetiva aí dos nossos colegas que são surdos e também são eleitores. Esperamos que o surdo vota, né? Com certeza. E eles querem o voto dos surdos. Vamos ver se esse ano de eleição eles fazem algum milagre, que parece que milagre é só em ano de eleição. Então vamos ver se esse ano acontece alguma coisa aí. Lucas, a gente não pode esquecer que muitas pessoas estão esquecendo que a gente ainda está na pandemia. E os cuidados eles devem continuar. É por isso que a Rádio Cocal tem um recado super importante para você. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Então tá aí, o coronavírus, a gente tem que estar sempre se cuidando, por isso o recado que a gente passa aí pra vocês, usem álcool em gel, se cuidem, cuidem da sua família, porque a situação não tá boa, né, Lucas? Não, ainda não está totalmente controlada. Ontem mesmo nós tivemos o registro superior a 800 mortes no nosso país. É perigoso, então vamos nos cuidar. Mas nós temos aí um parceiro com a Rádio Cocal, vamos aí ouvir qual é o recadinho. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Bom, vamos lá. Hoje, Dia Nacional dos Surdos. 15 de setembro, 26 de setembro, um dia muito importante. A comunidade surda brasileira comemora hoje, dia 26 de setembro, o Dia Nacional deles. É a data que relembra aí histórias, lutas, nas boas e piores condições aí no meio da vida, do trabalho, da saúde, das suas conquistas, em conquistar cidadania e dignidade, Lucas. E a Federação Mundial dos Surdos, ele já celebra o Dia Internacional dia 30 de setembro, mas nós temos aqui no nosso país dia 26 de setembro. Por quê? Porque essa data inaugura, Lucas, eu não sei se você sabe, mas a primeira escola de surdos no nosso país, lá no Rio de Janeiro, o INES, foi em 1857. Eu ouvi falar um pouquinho na disciplina de Libras na universidade. É claro que eu não aprendi quase nada de Libras, mas realmente a parte teórica acabei conhecendo bastante. Então nós temos aí o INES, que foi inaugurado em dia 26 de setembro de 1857, por isso que nós temos aí o Dia Nacional dos Surdos. E para falar desse assunto tão importante que tem que ser comentado, divulgado e dialogado, temos aqui a Aline Girardi. Felício, é isso, Aline?
Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-la conosco. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. E é um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. A Aline, para quem não a conhece, acredito que alguns já devem ter a visto traduzindo na Câmara de Vereadores, já deve ter visto em diversos trabalhos que o intérprete acaba migrando para fazer suas atividades, seus trabalhos. E na realidade, Aline, conta um pouquinho pra gente primeiro, antes da gente começar a falar desse dia tão importante que é o Dia Nacional dos Surdos. Como que foi a tua inserção, como que você começou o seu trabalho dentro da educação de surdos? Bom, na verdade, meu trabalho ele começou de uma forma assim que não foi planejada. Eu sou formada em Ciências Biológicas e quando eu estava ainda na minha graduação, eu tive a disciplina de Educação Especial. Não tínhamos ainda a disciplina de Libras, porque dentro da minha grade não tinha sido incluída ainda por conta que a lei não estava em vigor. Eu sou uma turma antes da lei entrar. E ali a gente teve uma pincelada em Libras, eu gostei muito, procurei curso, mas não encontrei. E aí depois da minha formação, eu fui cair dentro do colegião, muito feliz, porque eu estava atuando com o ensino médio, que eu amo, e eu tive aluno surdo. E aí, quando eu cheguei na sala, me deu aquele baque, assim, né? Uhum. De tudo que eu tinha aprendido lá na minha graduação sobre Libras. Então, me veio vários sentimentos de desconforto, de medo, de olhar para o aluno e eu não conseguir passar o conteúdo, que era essa a minha intenção lá quando eu vi a primeira vez a Libras, que eu queria ter um contato mínimo com o meu aluno, de poder tirar a dúvida dele e dele ter esse contato comigo. Sim. E aí eu percebi que tudo aquilo voltou à tona. Eu tinha esquecido da Libras, porque não tinha encontrado o curso. E me veio tudo à tona novamente. Então eu comecei a procurar curso novamente. Foi ali. Sim, e ali onde começou foi o pontapé inicial para começar a aprender Libras, para se tornar alguém bilíngue. E como que foi para se tornar tradutor e intérprete de Libras? Então, para mim chegar a ser tradutor e intérprete de Libras, eu procurei um curso para aprender a me comunicar com meu aluno. Ponto, não queria mais nada, era só isso, me comunicar dentro da minha disciplina. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, meus professores começaram a dizer que eu tinha um perfil de tradutor e intérprete, mas eu não queria, principalmente dentro da área da educação. Eu queria apenas atuar dentro da minha disciplina que eu já estava graduada. Só que ao longo que eu fui fazendo os cursos, e eu fiz 2 cursos de tradução e interpretação também, e aí foi onde que surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar dentro da Câmara de Vereadores, que era um outro contexto, não era o educacional, né? Uhum. E aí eu fui e comecei a trabalhar, fiquei lá durante 4 anos, foi ali que foi o meu começo dentro da área mais formal dentro de tradução e interpretação. Porém, antes eu já tinha experiência dentro da minha própria igreja, que foi onde eu fiz o meu primeiro curso. A gente sabe, eu fui pesquisar um pouco, a gente que estuda, eu como eu sou intérprete também, a gente estuda um pouco da história estudos de tradução. As primeiras traduções, no Brasil, elas iniciaram no contexto religioso. Então, muitos intérpretes aí que depois foram se profissionalizar, o início da carreira de trabalho eram dentro das igrejas, né? Além daqueles codas, aqueles filhos de pais surdos, nós temos aí pessoas que queriam entrar no mercado de trabalho, mas que começaram aprendendo Libras dentro do contexto religioso. Mas, Aline, hoje, você observando a esfera e a cena, você tem uma percepção educacional, uma percepção profissional dentro da Câmara Municipal de Criciúma, que atua como intérprete. Como que você vê hoje, o Dia Nacional dos Surdos? Você percebe de uns anos para cá alguma evolução, ou que seja de políticas públicas, ou que seja de inserção no mercado de trabalho, enfim, o acesso do surdo em geral? Então, eu comecei mesmo ali na área, 2014, comecei a fazer os cursos e a partir dali eu posso te falar, né? Porque antes ali dentro do mercado de trabalho eu não estava, então ali que eu comecei a fazer os cursos comecei a me inteirar. Eu acredito que sim, teve bastante evolução, tá? A gente percebe hoje, assim, que temos profissionais muito bons e principalmente agora com a visibilidade nessa pandemia que deu muito grande de todos os profissionais, tradutores e intérpretes. Falando do surdo, a gente sabe que a língua é muito nova, né? A língua é de 2002, o decreto de 2005. Então, quando a gente compara com as línguas orais, a gente não tem nem como querer comparar, porque ela é muito nova. Uhum. Então, a gente está em constante evolução dentro da própria língua. Então, essa evolução, ela está acontecendo. Eu, particularmente, gostaria que fosse muito mais rápido. Até eu vim conversando com meu marido no carro até aqui, a gente estava falando sobre essa evolução
que eu, como profissional, às vezes eu fico muito frustrada, porque a gente procura algumas literaturas para podermos estar nos atualizando e não tem na área ainda. Principalmente quando falamos de educação de surdo. O como ensinar L2, uma coisa que seja mais palpável para a gente poder pegar e estar atuando. Mas essa evolução está acontecendo. E ela só vai acontecer à medida que nós, profissionais, estivermos cada vez mais em constante pesquisa e buscando mais e mais. O Heitor de Jesus Mota, ele disse assim, Aline e Rafa são demais. Eu e a minha família admiramos esse abençoado casal. É professor de biologia, né? Eu acho que talvez tenha atuado contigo no colegião, não sei. Ele se formou comigo. Ah, se formou contigo. Isso, e a esposa dele também é muito amiga do meu esposo. Ele falou ali, ó, Aline e Rafa. Então tá aí, Heitor, um abraço pra você. E ele conta uma mentira ali, Jorge. Lucas Sequinel joga muito, mas eu jogo mais. Discordo, eu jogo mais que ele, mas é algo nosso ali. Bom, vamos ver. Depois eu tenho que assistir. Quem sabe vocês dois jogam, gravam. É verdade. Pra ver como que fica. Mas sabe, Aline, às vezes eu fico pensando, por exemplo, o Dia Nacional dos Surdos. É um dia que engloba muita coisa, né? Porque a gente tá aí falando de inclusão, integração, acessibilidade. As pessoas têm muita dúvida. O que você acha, na sua opinião, que precisaria mudar de imediato nesse campo aí de que seja ou profissional ou para assistência e acessibilidade para os surdos? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que mudar a mentalidade da sociedade. O que acontece? Hoje a gente vê as lives e a gente percebe que todo mundo fala que a inclusão está aí. E a gente não sabe que não é inclusão, é uma acessibilidade. Então, a própria sociedade não consegue distinguir os termos, ela não consegue saber o que é uma coisa e o que é outra. É onde não gera essa inclusão. Sim. A partir do momento que a sociedade tiver essa empatia com o surdo, de conseguir entender a sua cultura e conseguir compreender que ele é um ser igual a todos, que muita gente ainda acredita que eles são diferentes, que eles não conseguem. Então, ter essa empatia de querer conhecê-lo. Porque hoje muita gente acha lindo. Ai, que legal, tu trabalha com libras, tu trabalha com surdo, que bom. Aí tu fala, vamos aprender? Não, eu não consigo. E a gente sabe que eles precisam dessa empatia para começar, então, ter uma evolução, começar a modificar de verdade. Porque enquanto a sociedade não quer, não vai ter como essa mudança acontecer de verdade e gerar essa inclusão. Sim. Eu percebo assim, se a gente for parar para pensar, na década de 80 e 90 ainda era muito estigmatizado o surdo como clínica, né? Ou seja, ele tinha problemas intelectuais, ele não era surdo, tanto é que, Lucas, os que acolhiam os surdos eram as APAES. Sim, Jorge, eu até tenho um comentário, né? Uma tia da minha mãe, ela era surda, né? Não é mais? Não, ela faleceu. Então já deixou de ser surda, né? Ai, gente, tadinha. Que triste. Mas ela faleceu e ela nunca conseguiu se comunicar com ninguém, basicamente. Ela só tinha um gestual simples. E, na verdade, ela sempre foi educada na PAI. Então, foi um episódio bastante triste, porque ela nunca teve interação nenhuma com a família. Na verdade, ela simplesmente foi deixada de lado, o tempo todo. Virou um Pânico na Band agora. Humor trash. Não, mas no final das contas... Ai, Lucas, muito triste essa fala. Não, mas... Achei muito... horripilante. Achei muito humor negro. Não, mas na verdade o que eu digo é que eu acho que vários casos ainda acontecem, e como a Aline comentou, se é uma lei recente de 2002... Imagine, Jorge. Aos poucos nós temos essa inserção do profissional nas escolas. Mas eu imagino em que várias escolas, como foi o caso do Colegião, que é uma escola grande, nós temos períodos longos sem um profissional atendendo, um especialista de fato, ajudando esses alunos. Lembrando que tem um projeto de lei agora que vai ser passado, que está sendo debatido na Câmara, Lucas, até eu vou trazer semana que vem no programa, porque vai estar em tramitação, que são novas regras éticas da profissão do tradutor e intérprete. Então a gente tem que ficar antenado, muita coisa vai mudar. Muita coisa tá para ser alterada em questão de formação. Então, e é bom porque tem muita gente que se diz intérprete e tá se metendo onde não deve. Hoje mesmo eu ouvi uma frase, Lucas, eu mandei para ti essa frase. Sim. Aline, eu ouvi uma frase que dizia mais ou menos assim, ó, uma pessoa que estava querendo entrar no início de carreira e a outra pessoa disse assim para ela, não, você tem um perfil legal para trabalhar com surdos. Aí sim que eu encaro como um humor tórrido, né? Isso, nós estamos falando do ambiente que diz que está caminhando para a inclusão. E são falas, por exemplo, como essas, assim, você tem um perfil legal para trabalhar com surdo. Que isso?
Tem que ter perfil para trabalhar com o ser humano agora? Eu acho que quando nós falamos perfil, nós descartamos a capacitação técnica, a formação técnica. Eu acho que antes de tudo, mesmo caso da Aline, mesmo caso do Jorge, acima de tudo está a formação e a capacitação técnica. Tenho certeza que nenhum de vocês aprendeu Libras em 2 semanas. Né? Nem tem como, né? Nem tem como. E talvez muitos dos sinais ou das expressões utilizadas vão se transformando, tudo vai surgindo, ressurgindo, se reconstruindo. Então eu imagino se bem, que... Lucas, que dá pra comprar curso. É isso que o meu comentário seria nesse caso. Eu percebi. Aline, você percebe que muitos profissionais estão ascendendo na carreira como intérpretes, como tradutores, mas não te preocupa essa ideia da qualidade, da formação técnica, muitos cursos comprados. Eu discuti isso tempos atrás com o Jorge, porque nós temos intérpretes que, sei lá, aprenderam 2, 3 semanas, fizeram 2, 3 módulos e já compram cursos de 300, 400, 500 horas aprovados pelo MEC e se colocam como especialistas. Não te preocupa esse caso da qualificação, da excelência do profissional? Sim, me preocupa muito. Até porque a própria... o pessoal olha pra gente, né, como profissional e desvaloriza por conta de outros profissionais. E fora que o próprio surdo, ele está sendo prejudicado com tudo isso. E aí, como o Jorge falou, essa questão dos cursos comprados, a gente vê muito disso. Muita gente que não tem essa capacidade técnica, mas está lá com aqueles cursos de 300, 400 horas e reconhecido pelo MEC. Então, agora que vem essa nova lei que está sendo tramitada, a gente já fica assim, né... Nossa, que bom que aconteça, porque hoje a gente vê muito nos concursos essa questão de estar muito ainda confuso a questão das nossas atribuições como tradutor, como professor bilíngue e como instrutor. Eles acham que é tudo junto, e não é. Nem todo tradutor pode ser um professor bilíngue, nem todo professor bilíngue é um tradutor. Tem que ter a qualificação técnica, tem que procurar essa qualificação. E aí, como a gente sabe que é uma área nova, que é onde que vem o outro problema por ser essa área tão nova de 2002, a lei, é onde que tem vários profissionais que ainda não estão habilitados e estão trabalhando na área por conta que falta profissional também. A gente sabe que são poucos que estão qualificados para estar na área e também a gente sabe que tem aquela parcela dos que não estão qualificados e que não querem se qualificar. Eles ficam comprando os cursos enquanto estiver dando para eles estarem inseridos dentro da área dessa forma, eles vão continuar. Enquanto os outros estão buscando, Eu penso assim, a gente tem aí 2% da população do Brasil que são surdos, Lucas, né? 2% do Brasil. É bastante, né? Isso aí é estatística do IBGE, né? De deficiente auditivo nós temos aí 2,1 milhões, então são bastante. Deficiente auditivo, não surdo. Mas, Aline, algo que eu percebo e me preocupa, eu queria saber a tua opinião. O que você acha que na nossa região, eu vou colocar Cocal, Uruçanga, as cidades vizinhas, Criciúma principalmente. Você acha que as políticas de acessibilidade poderiam melhorar? Com certeza. Eu acho que, na verdade, não seria nem criar novas políticas, mas essas que já existem, elas acabarem sendo respeitadas e entrarem em vigor. Porque a gente tem, só que elas não estão em vigor. Porque o poder público está deixando de lado. Então, a questão é estar lutando nós como comunidade surda, porque a gente sabe que o surdo sozinho, muitas vezes, ele não tem nem a informação de que existe a lei. Então, não tem voz, né? Não tem voz. E aí, então, nós temos que ir com eles, nós ouvintes que somos da comunidade surda, fazer esse papel de informá-los e junto estar lutando. Porque existe, só porque elas não estão sendo respeitadas. Então a gente precisa fazer com que elas venham a ser respeitadas. No final, Lucas, o intérprete é aquele que conhece as duas culturas, né? A cultura do ouvinte e a cultura do surdo. Então ele pode fazer a mediação. Eu estava vendo ali numa lei orgânica da cidade de Criciúma, que são para unidades de saúde, que são para não entram hospitais, são as UPAs, né? Que aí é ordem municipal para terem intérpretes de Libras. E eu vi essa lei lá na Câmara. Sim. Eu estava olhando as leis que tem lá, e uma das leis que tem lá é essa. E eu fui perguntar. Claro, eu não recebi resposta alguma, porque
os vereadores não sabem como lidar com essa situação, né? E alguns não querem mesmo. Eu simplesmente fui ignorado pelo assessor do pastor Jair Alves, o pastor Jair, que apoia o Bolsonaro, o presidente dele. O assessor dele simplesmente me ignorou quando fui falar desse assunto com ele. Tu acredita? Acredito, Jorge. É como a Aline comentou, nós temos uma dezena de políticas que são interessantes no papel, mas na prática elas não ocorrem. Eu imagino o caso de um surdo nascido hoje. Tudo bem, ele vai lidar com essa evolução das políticas, ele vai ter um intérprete na Hoje escola. A estrutura é diferente. A estrutura é diferente. Mas e o surdo que tem 50 anos de idade hoje? Que nem sabe Libras, às vezes, né? Eu imagino que não deve nem conhecer, não é alfabetizado. Porque não ia pra escola, né? Quando nós temos políticos, né, representantes do povo que ignoram oportunidades de talvez oferecer um intérprete, já que nós temos 2% da população a nível nacional, esse dado deve transparecer para a nossa região. Então nós temos milhares de surdos, milhares de pessoas que necessitam de um atendimento especializado. Então eu fico muito decepcionado, mas não surpreso. A Aline trabalha também no contexto, além da Câmara Municipal, ela trabalha no contexto educacional. Eu a conheci no colegião, onde eu já trabalhava, e ela desenvolveu um trabalho muito bom com terceirão. E ela fez algo tão legal eu acho que tu não estava na formatura. Não, nessa formatura eu não estava, apesar de conhecer o trabalho, mas nessa formatura eu não estava. Estava meio recolhido esse dia. Eu não me lembro porque eu não fui. Eu lembro porque. Não tava lembro. meio recolhido nesse dia. E aí tu não foi na formatura. E a Aline fez uma homenagem tão legal. Conta pra gente, Aline, como que foi desenvolver esse trabalho com o Daniel e com a Tuane? Nossa, pra mim, assim, foi meu primeiro ano dentro do ambiente educacional, saindo da minha área de primeira formação, que é Ciências Biológicas, né? Então, eu trabalhei como intérprete, pra mim, assim, foi maravilhoso, aprendi demais. E o trabalho desenvolvido com eles, tanto na feira cultural, né, que foi muito legal, o teatro que eles fizeram juntamente com a turma, com os ouvintes, que foi maravilhoso. Esse trabalho, quando eu propus pra turma de a gente fazer essa homenagem pra Tuane, né, e o Daniel, que ele não ia fazer a formatura, mas que ele ia participar da homenagem, eles ficaram, assim, fascinados. E foi muito legal, assim, ver como que os alunos interagiram muito naquele ano com eles. Isso que eles já estavam lá desde o primeiro ano, né? Mas, assim, como que eles não sabiam do dia 26, tá? O ano passado, eu lembro que a gente conversou de a gente fazer uma festinha para eles ali. E os alunos ouvintes não sabiam do dia 26, não tinham essa noção do que significava e tal. E a gente conversou, antes disso, o professor de história também dentro, né? Foi mais interno. A gente fez um trabalho com eles explicando sobre... O Lucas. Explicando sobre a Segunda Guerra Mundial. O Lucas é aqui de Cocal, eu acho, não é? De Cocal. A gente explicou tudo. Ele estava trabalhando a Segunda Guerra Mundial, então a gente fez toda a questão do que aconteceu com os deficientes, o porquê da cor azul. Então a turma soube através dos surdos, porque a gente fez um trabalho com os surdos para eles apresentarem para a turma e foi muito legal. Que bacana. E na formatura, assim, foi algo assim fantástico, quando a gente viu assim o trabalho que ficou no final. Claro que eu não consegui fazer sozinha, né? Eu tive a ajuda de um grande amigo, que é o Josué Genuíno, que ele trabalha com a área de mídias, e ele que foi lá na escola, fez os vídeos, fez a produção e ficou uma muito produção bom. em nível de excelência, ficou muito bem feito. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Daniel e com a Tuane, são dois surdos maravilhosos, queridos demais, eu gostei muito de trabalhar com eles, mas eu trabalhei com eles no ensino fundamental. E a gente já vê esse déficit. Mas é engraçado que a Aline pegou algo aqui, falou algo, e eu vou pegar o gancho, e eu quero que tu fale. Porque tu trabalha no colegião. O colegião se diz tão inclusivo, mas não sabia o Dia Nacional do Surdo. Na realidade, eu acho que é um sintoma de todas as escolas que possuem intérpretes. A rotatividade. Eu acho que a ausência dos profissionais que se dedicam à escola, ou seja, de uma maneira efetiva, né? Ou seja, se a Aline fosse profissional da escola por 5, 10, 12, 15 anos, ou o mesmo caso se fosse o Jorge, nós teríamos ali um acompanhamento maior, nós teríamos uma semana dedicada para isso. Então aí já vem outro debate, a ausência dos concursos, a ausência de uma efetivação. Na prefeitura eu sei que existem os AEs, né, que são os atendimentos educacionais especializados. No colegião também tem. Só porque no caso do colegião, no caso das escolas estaduais, não são profissionais efetivos. Então você não tem aquele laço
de frequência. Ou seja, pode estar um ano ali, o outro ano pode estar em outra escola. Teve anos, acho que foi 2015 ou 2016, que nós não tivemos nenhum aluno surdo. Ou seja, 2016 eu tava lá. 2015 não. Nós não tivemos nenhum intérprete. Ou seja, a cultura surda que foi sendo construída ali de 20 anos seguidamente com alunos foi totalmente Então, na desmantelada. realidade, essa questão de escola inclusiva é uma coisa que tem que ser muito bem debatida, porque não existe, então. Não existe. Na minha visão, não existe. Deixa eu só mandar um abraço para Eduardo Viola. Ele é lá da Santa Luzia, ele está nos acompanhando lá, Santa Luzia em Criciúma. Uma boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, mas, Lucas, o colegião, você dizer que não tem profissionais sempre é mentira. Não, efetivos. Ah, não, efetivo não vai ter porque o governo nem para efetivar intérprete o presta. que eu digo assim, um trabalho contínuo, né? Sempre vai ter os profissionais, mas é um ciclo mas há rotativo. quantos anos tem intérprete lá? Nós temos alguns que vão ficar algum tempo, mas não uma hora necessariamente... intérprete, uma hora do magistério, mas enfim, mas sempre tá lá dentro. Sabe, é uma coisa que bota no calendário da escola. Não, porque lá no quadro dos professores tem o dia de aniversário de todo mundo. E não tem essas datas que são mais importantes que aniversários. Que são do programa didático pedagógico. Com certeza. E eu li o app do Colegião, não sei como que tá esse ano, mas no app do Colegião, no PPP, no app não, no PPP do Colegião, tem sobre alunos surdos, isso que tem intérprete, sabe? Então não pode ficar no papel. Se tem no PPP, tem que botar na prática, não é? E isso, na verdade, vai aparecer na maior parte dos PPPs das escolas, mas aí é que fica o debate. Fica com algo engavetado, ou seja, estamos cumprindo algo. Se alguém desejar verificar o PPP, nós estamos nos conformes, ou seja, nós estamos nos parâmetros da lei que são estabelecidos. Quem que tá no parâmetro? Aí é que tá, no papel até deve estar, Jorge, mas na sim, prática entendi, não. Tá no papel. É aí é que surge o debate. Uma das perguntas que eu tenho para a Aline é, Aline, não faz falta, por exemplo, um concurso, uma estabilidade, ficar sempre na mesma escola? A experiência profissional dela, pela descrição, ela já esteve na Câmara, mas nunca esteve, por exemplo, 3 anos, 4 anos na mesma escola. Não faz diferença? Com certeza, né? Todos os profissionais da área, na verdade, da área de educação em si, né? Não só da nossa área de Libras, assim. Mas vendo por esse lado que a gente sabe que as escolas, elas são basicamente escolas mais polos, onde os surdos se concentram. Então, um concurso seria excelente, né? Para onde que nós da área da Libras pudéssemos fazer esse trabalho mais contínuo, com mais eficiência. Tanto os tradutores, quanto os intérpretes tradutores, quanto os professores bilíngues e também os professores do AE, que a gente sabe que tem essa rotatividade muito grande. Os instrutores também precisam dessa estabilidade. Porque o que acontece? Quando a gente chega na escola, não tem nenhum relatório para nos dizer até onde o aluno avançou, o que ele precisa, qual é a dificuldade dele, L1, L2, ele já está alfabetizado na L1 dele, ele tem a fluência na Libras ou não? Qual é a fluência que ele tem? É básica? É de comunicação? O que ele tem? A gente não tem esse relatório, então tu vai perder muito tempo até tu fazer esse diagnóstico. E ainda o que mais para mim, que eu fico mais preocupada, é a questão dos profissionais, dos professores que estão ali das áreas específicas. Muitos deles são ACTs e não compreendem como que o surdo aprende, como que tu vai estar fazendo essa adequação. Mesmo tendo um intérprete ali, muitas vezes o teu surdo ele não está no nível da turma. Ele precisa fazer uma adequação, ele precisa ver se aquele surdo tem um conhecimento prévio para poder conseguir ir adiante no conteúdo. E muitas vezes nós, intérpretes, fazemos o papel de professor bilíngue, porque a gente tem que voltar tudo, e muitas vezes sozinho, porque o professor não tem como auxiliar, porque ele não compreende, ele não entende, e a gente começa a fazer esse trabalho solo de tentar fazer esse nivelamento do surdo dentro da sala de aula. Você trabalhou dentro da rede estadual e municipal, você sentiu diferença? Bastante, até porque são áreas diferentes. Mas eu percebo que dentro da rede municipal tem um contato mais próximo, sabe? A direção dentro da rede municipal, ela está mais próxima, a coordenadoria também está mais próximo, até porque lá eles têm uma escola apenas, polo, onde encontram-se os surdos. Então, esse trabalho é feito ali. Então, a gente tem esse acompanhamento bem junto. É bem monopolizado, né? Mas é como a Aline comentou, acho que talvez monta-se uma estrutura específica já para receber esse aluno. As escolas estaduais da nossa região, acho que talvez a escola
Nenhuma. Só tem um ensino fundamental, acho que São Cristóvão, né? Mas sem estrutura. Talvez. Sem estrutura? Sem estrutura. Eu acho, mas eu trabalhei talvez, lá, caindo aos pedaços. Talvez seja a única escola assim de ensino fundamental a nível estadual que concentre um pouquinho O fundamental? mais, né? Então, o fundamental São Cristóvão, e aí tem o Barão do Rio Branco, que eu conheço, né? Até lembrando que hoje no quadro Escolas da nossa região, Lucas, foi por unanimidade. Unanimidade, que popular essa escola, hein? Essa escola é maravilhosa, é de excelência. É de excelência. De excelência. Bom, a Joana, boa tarde. A Joana sempre nos acompanhando. Sempre acompanhando. Boa tarde. As políticas educacionais têm essa característica de descontinuidade. Isso é fato, verdade. Verdade. Isso foi tu que disse isso também, né? Isso, grandes rupturas, né? Ou seja, trocas governamentais ocasionam essa descontinuidade e evidencia toda a fala da Aline. Porque nós temos uma dificuldade imensa de implementar algo que é estabelecido desde 2002. Ou seja, de 2002 para cá, será que não seria interessante para o governo do estado, enfim, para os municípios da nossa região, ter a ideia de montar escolas polo? Ou seja, não, aqui nós teremos profissionais habilitados e esses profissionais vão ser concursados, vamos ter 4, 5, 6, 7 profissionais, ou então, como tem uma modalidade de intérprete que faz como era a Daiane, agora me fugiu o nome. Mas não é intérprete ali é professor de Libras itinerante. Professor de Libras itinerante. Mas aí, Lucas, eu vou trazer até esse ponto e vou jogar pra Aline. Uhum. Por exemplo, Palhoça tem o IFSC bilíngue, né? Só que os outros IFSC, eles também têm intérprete de Libras. O Ramon é um exemplo. O Ramon trabalha no IFSC e é intérprete de Libras. Nós temos aí ACTs dentro do IFSC, mas temos muito efetivos. Se você parar para pensar nos institutos federais e universidades federais, isso já é de tempo que existe efetivação de profissionais intérpretes. No município de Florianópolis já teve efetivação de intérprete de Libras ano passado. Município. Aline, você acha que efetivar intérpretes de Libras, independente se é escola polo ou não, já não muda o clima organizacional? Sim. O clima educacional? Sim, eu acho que termos os profissionais já efetivos ali, é como o Lucas falou, vai ter esse trabalho contínuo, né? Não vai ficar fragmentado. Sim. Porque, além de ser a CT, a gente sabe que muitas vezes, como o Lucas falou, o surdo fica ali sem ser atendido por longos meses. Porque a gente sabe que tem toda aquela demora em a vaga então ser ofertada, o intérprete conseguir lá, ou o professor bilíngue, isso falando do estado, né? E poder pegar a vaga. Dentro do município a gente também não tem. Falando de município de Criciúma, que é onde a gente não tem profissionais efetivos dentro da área, né? Nós não temos também. Então também está tendo essa rotatividade. Um ano está sendo outro ano está sendo outro. Principalmente por conta da TAC agora, né? Nossa. Então a gente já sabe que vai fragmentar novamente se a TAC estiver em vigor o ano que vem. Então, é onde que acontece tudo isso. Claro que lá, como eu falei, está um pouco mais organizado, a gente já tem um relatório para te seguir. Só que a gente sabe que, principalmente agora, que teve todo esse problema da pandemia e que a gente está em aula remota, quando os alunos voltarem para a sala de aula vai ser diferente. Mas sim, termos os profissionais efetivos dentro da escola, principalmente nessa área que é tão delicada, onde os profissionais precisam estar junto para poder fazer com que o aluno consiga evoluir, é essencial. Eu acho importante porque, assim, intérprete de Libras é profissão, como qualquer outra. E lembrando que intérprete de Libras não é professor. Justamente o que eu digo. Imagine o caso de um aluno surdo que tem um professor bilíngue, um intérprete, vamos supor, vocês dois trabalhando com ele desde o primeiro ano, aí ele chega até o primeiro ano do ensino médio, com certeza ele vai chegar no ensino médio de uma maneira diferente. Por quê? Porque ele vai ter uma rotina de aprendizagem, ele vai conhecer os profissionais, né? O acompanhamento. E outra, Jorge, não podemos esquecer que os profissionais, eles podem também ministrar capacitações para os professores. Eu acho o seguinte, o intérprete, esse ano não tem nenhum aluno. Tudo bem, vamos preparar a nossa equipe, porque o ano que vem vai aparecer alguém. No outro vai aparecer alguém. E isso poderia ser contínuo. Sabe o que eles fazem no IFSC? Que não tem surdo, o intérprete vai fazer a tradução de edital, vai fazer tradução dos materiais que tem em português, e ele faz tudo em Libras.
é um trabalho muito legal e é extremamente importante. E eu acho assim, Lucas, não é um favor. Não. É a lei da acessibilidade. É obrigatório ter. Agora, vai ter surdo pra assistir ou não? É a mesma coisa a questão da câmara, que eu vou falar agora. Tem intérprete na câmara, tem surdo assistindo. Indiferentes tem surdo ou não assistindo. É obrigação, é dever do Estado, da lá na LESC tem, na Câmara Municipal de Criciúma tem. Essa semana, sem falta, eu vou mandar um ofício aqui, em nome da rádio, em nome do nosso programa, para a Câmara de Vereadores de Cocal e de Uruçanga, que não tem intérprete, ou seja, não tem surdo na cidade. É impossível, né? No universo de mais Só de 10, eu 15 mil com pessoas. Surdo em Uruçanga. Não, então, eu acho que precisa realmente, primeiro ponto, ter a mentalidade de acessibilidade. Eu nem acho que tem que já começar com mentalidade de inclusão. Porque a mentalidade de inclusão, às vezes, ela deixa muito, muito preso. Mas quando a gente inicia já pelo menos com a mentalidade de acessibilidade, as coisas ficam mais fáceis, não fica, Aline? E eu queria te fazer uma pergunta até, pra gente encerrar. O tempo passa muito rápido. Voa o tempo, né? Passou muito rápido hoje. Dia Nacional dos Surdos. O que você acha, na sua opinião, que a gente precisa fazer enquanto profissionais para auxiliar os surdos e ajudar que eles tenham acesso às políticas públicas? Então, nós, como os profissionais, seja não só dentro da área da educação, profissionais e intérpretes, vamos colocar assim, de todas as áreas. Primeiramente, a gente precisa ter um contato com o surdo, que a gente sabe que tem alguns profissionais que, por mais que trabalham na área, não têm esse contato. Tem que saber separar, né, também, porque senão a gente sabe que fica muito confusa a questão do pessoal, mas ter um contato mais claro para poder explicar isso para eles. E estar junto, como eu falei, na conquista e na procura de que essas leis elas possam entrar em vigor e serem respeitadas e na prática elas acontecerem. Então, esse esclarecimento vem de nós, porque a gente sabe que, mas o surdo vai lá e procura na internet. Não, o surdo não vai procurar na internet. Muitos deles não são alfabetizados na L2, eles não sabem escrever ainda. Muitos deles sabem, mas quando eles irem procurar, eles não vão encontrar a lei lá interpretada. Então, nós, como profissionais intérpretes, podemos fazer esse papel de começar a tradução dessas leis, explicando para eles como que eles podem fazer para buscar com que tudo isso venha a entrar em vigor de uma forma que seja benéfica para eles, mas de uma forma eficiente, porque às vezes, como tu falou, a gente sabe que está aí, e aí a gente vê muitas lives onde o intérprete está assim, desse tamanho que não dá de ver. E aí como que o surdo vai conseguir compreender? Essa acessibilidade também tem que ficar clara também para todo mundo quais são as regras dessa acessibilidade. Não é só colocar um intérprete em algum lugar e deixar ele de uma forma que ele fique de miniatura. Então, a gente tem que começar a esclarecê-los. Mas, como a gente sabe, a lei é nova e a gente sabe que tem vários ainda surdos mais velhos e também surdos novos que ainda eles não têm acessibilidade em várias áreas por não conhecerem a L2 também. Porque tem vários surdos que conseguem fazer a leitura, que conseguem só vir te perguntar significados. Então, a gente tem que estar junto com eles, mostrar que a gente é parceiro. Esse dia 26 é um dia que demonstra, sim, para a gente comemorar por conta das conquistas, mas a gente tem que lembrar que a conquista não parou. A gente tem que lutar muito para que ainda a gente consiga estar num nível não igual, né? Porque a gente sabe que isso vai demorar muito tempo, mas um pouco mais parecido na sociedade. O que eu senti falta, Aline, agora, vamos ver nas campanhas, o que os políticos eles estão trazendo pela questão inclusiva ou de acessibilidade. Eu tô vendo muito pouco. Na realidade, eu não tô vendo, até agora, Lucas, absolutamente nada. Desde o sentido aí de eleições para prefeito como para vereadores. Eles têm lá todas as medidas que eles querem fazer, mas na realidade veio agora por obrigação intérpretes nos debates políticos. Isso. Mas se não viesse lá de cima a obrigação, não teria aqui. Então, eu acho legal o que a Aline disse, que nós temos que ser bons mediadores. Porque a gente tem que lembrar o surdo que ele tem direito à acessibilidade. Não é só na escola, gente. Ele tem direito lá quando ele vai tirar a carteira de motorista. Ele tem direito se ele for num fórum de justiça. No atendimento em hospitais. Atendimento em hospitais. Hospitais do postos governo, né? de saúde. SUS. Atendimentos em postos de saúde. Ou seja, é saúde, lazer. Então,
eu acho que o Dia Nacional do Surdo é mais uma reflexão de uma história sofrida e de poucas conquistas, porque ela falou da lei de 2002, só que o decreto só foi em 2005. É o que eu comento, Jorge. E o profissional intérprete? E o profissional intérprete. 2010? 2010. Imagina, até então nós tínhamos... Temos só pra... 10 anos 10 só anos, Posso dar um exemplo estapafúrdio? Pra encerrar, pode. Ou seja, em 2010 é estabelecido o profissional de Libras como um profissional de fato, regulamentado. Isso. O peão de boiadeiro, ou seja, o cara que participa daquelas competições, desde a década de 70 ele é regulamentado como um profissional esportista e ele é um profissional. Imagina, Jorge. Nada contra, mas se trata de um lazer. Ou seja, o profissional de Libras é relegado a migalhas, ou seja, somente a partir de 2010 Sim. nós tivemos surdos realmente participando do convívio social, educacional. Tinha uma pergunta para fazer para a Aline. Aline, assim, de acordo com o teu perfil profissional, tu prefere atuar em qual segmento da educação? Assim, tu prefere atuar com as crianças lá na educação infantil, no primeiro segmento do ensino fundamental, no ensino médio? Então, eu posso dizer que eu tive duas experiências até agora. Uma dentro da área de interpretação com o ensino médio, que eu naturalmente amo o ensino médio já desde a minha primeira graduação, que é Ciências Biológicas. Amo o ensino médio e para mim foi fantástico. E esse ano, para mim, é um ano totalmente atípico, porque eu tive um mês com eles mesmo ali presencialmente. Então, agora está sendo de uma forma remota. Então, para mim, eu acho que como qualquer outro professor está sendo muito difícil, porque principalmente com o surdo a gente não tem essa troca, né? Demora, eu faço um vídeo, eu mando, tenho que esperar ele ver para depois me responder. Então, é tudo muito moroso, não estou ali olho no olho para ver. Então, eu não posso dizer que eu não gosto ainda dessa área do ensino fundamental 1 e do ensino fundamental 2, que eu estou atuando agora como professora bilíngue, porque eu não tive esse contato direto com eles. Foi só um mês e ainda não deu. Mas eu posso dizer que na área de interpretação com o ensino médio, eu também amo, tá? Tive uma experiência, ainda não tive com Fundamental 2, com interpretação, mas até porque eu estava num terceirão, e eu amo o terceirão, então sempre gostei. Então isso eu acho que já foi, para mim, foi muito bom, até para minha primeira experiência dentro da área educacional como tradutor e intérprete. Bom, gente, 26 de setembro, então, reflita em casa, pesquise mais o que é o Dia Nacional do Surdo. Você conhece as leis de acessibilidade para os surdos? Sabe, às vezes você que é pai e mãe de surdo, você sabe quais leis que defendem e asseguram o seu filho de direitos? É bom conhecer e ir atrás, eu acho que a internet tem aí todas as informações necessárias. Vá atrás, não fique dependente só do intérprete, do professor bilíngue lá da escola, não. Você pai e mãe, vá atrás que seus filhos sim têm direitos. Aline, foi um prazer tê-la conosco, o tempo passou muito rápido, queríamos estar com você mais tempo. Mas quem sabe uma outra oportunidade. Agradeço muito a sua vinda e eu deixo agora para as suas considerações finais. Também gostaria de agradecer. Hoje é um dia muito especial, como tu falou, um dia de reflexão. E eu gostaria de agora pedir também para quem está ouvindo que não espere para que o intérprete, tem um intérprete lá, ele vai ajudar, tem um professor bilíngue, não só a família, mas todas as pessoas. Já ouvi muita gente falando assim, tu aprendeu Libras porque tu precisava para a tua área, porque eu era professora. E isso eu ouvi até do meu próprio marido no começo, quando eu queria que ele fizesse o curso comigo. E ele percebeu que sim, ele precisava fazer porque são todas as áreas. Ele é engenheiro e ele também é tradutor e intérprete hoje. Então, todas as áreas necessitam, porque o surdo ele está dentro da sociedade, não apenas uma área específica. Aprendam. Hoje é um dia para você refletir, para você pensar nisso, que o surdo está do teu lado. E como a gente também costuma falar, a gente não vê o surdo porque a gente tem medo dele. A gente não sabe se comunicar, então a gente foge. E eles também, por eles perceberem que a gente não dá essa atenção, eles não se aproximam. Mas tem muitos surdos, sim, dentro de Criciúma e região. E você, com certeza, já deve ter conhecido algum ou saber que ele mora no seu bairro, na sua rua. Então, aprenda Libras. Não precisa ser tradutor, intérprete nem professor bilíngue. Apenas para comunicação. Seja bilíngue. Bom, Aline, obrigado. A gente vai continuar com o nosso programa. Tem alguma consideração final, Lucas? Não, eu gostaria de comentar que a Aline ela sempre faz publicações no Facebook, né, dos vídeos. Acho que é bem editado, ele participa da edição, o marido dela, né? Ele faz a filmagem. Ele faz a filmagem. Muito legal, né? Interessante divulgar, talvez, o teu perfil, porque eu acho que mais pessoas vão gostar de acompanhar. Um trabalho muito legal. Muito legal.
Acho que o perfil, como é que é? Tá soltando, Ah, né? sim. Não, no Facebook, sim, tá o meu Isso. nome, Aline Gerard Felício Martinho. Mas a gente tem 2 canais dentro do YouTube para quem quiser se inscrever e legal. participar. Qual é o canal? Eu tenho o canal Sala de Libras, que foi feito por livre e espontânea pressão, por conta das aulas remotas, não tinha nenhuma pretensão, mas não tem como trabalhar com surdo sem vídeo, ainda mais que era Fundamental 1, precisei fazer, e aí começou a ter inscritos, então hoje a gente também está divulgando. Mas a gente tem um canal também voltado para a área religiosa, que é da nossa igreja, que também a gente começou esse trabalho pelas mídias por conta da pandemia, que é o Igreja Bilíngue. Se alguém quiser participar, ver os pais que precisam, ou alguém que tem interesse na Libras, pode ir lá que a gente vai estar lá com bastante conteúdo para que você aprenda. Tá bom, Aline, que obrigado. Vamos continuar com o nosso programa aqui. Mais uma vez eu agradeço por vocês terem vindo. Se quiser nos acompanhar, fiquem à vontade. Lucas, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos começar com as notícias ruins agora? A gente tava falando de coisas boas até agora, mas eu tenho que falar de notícias desagradáveis. Primeiro que é o impeachment do nosso governador, o Moisés. Eu não sei o que está acontecendo, porque não é o impeachment só do Moisés. Nós temos o governador do Rio de Janeiro, o Witzel. O Witzel surfou a onda Bolsonaro, né? Surfou a onda Bolsonaro. O Moisés tinha começado na onda Bolsonaro, saiu, mas parece que está retornando. Nós temos um áudio aí que vai falar um pouquinho sobre esses 2 governadores e como que está esse processo para impeachment. Vamos ouvir. Eu fui juiz federal, eu tive poder, eu estava na toga e decidi pela cidadania ser governador do estado do Rio de Janeiro. Sabia das dificuldades que enfrentaria. Bom, eu respeito a Assembleia Legislativa e todos os seus deputados. Lamento a decisão do presidente Júlio Garcia de recepcionar esse processo num momento tão inadequado. Vou continuar trabalhando por Santa Catarina. Eles foram eleitos governadores surfando na onda que levou o presidente Jair Bolsonaro ao poder em 2018. Em 2 estados importantes, Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, e Carlos Moisés, em Santa Catarina. Antes de chegarem a 2 anos de mandato, ambos estão correndo seríssimo risco de cair. Witzel levou uma goleada na Assembleia Legislativa Fluminense. Foram 69 votos de deputados estaduais a favor da continuidade do processo de impeachment e nenhum voto contra. Lembrando que esse pedido de impeachment se baseia na suposta improbidade administrativa e mau uso do dinheiro público na saúde em meio à pandemia do coronavírus, com base em operações que investigam esses desvios lá no Rio. Bom, no sul do país, os deputados catarinenses aprovaram a admissibilidade do pedido de impeachment do governador Carlos Moisés e da vice-governadora Daniela Rainer. Os 2 estão sendo julgados por crime de responsabilidade devido a um reajuste salarial concedido a procuradores do Estado em 2019, sem a anuência do Poder Legislativo. Os 2 casos têm semelhanças claras e nós vamos abordá-las e analisá-las aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos. Eu sou o Márcio Miranda e meu convidado é o Wilson Lima, editor da Gazeta do Povo. Primeira situação que une os 2 governadores, esses que estão com muitos problemas no momento, né? Eram novatos na política e surpreenderam na eleição em 2018, né, Wilson? Sem dúvida, Márcio. São 2 situações bem atípicas, tá? Eles são filhos do que se convencionou, né? De chamar de nova política, né? Tanto o Carlos Moisés quanto o Wilson Witzel. Só para a gente relembrar, Márcio, por exemplo, o Witzel, eu fiz aqui uma pesquisa rápida para a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas, por exemplo, o Witzel saiu de um patamar de 1% de votos ali no início da campanha para a vitória, quer dizer, algo que ninguém imaginava. O Witzel, por exemplo, era um cidadão desconhecido, ninguém sabia quem era, de onde vinha, ele surfou, né, nessa onda da nova política, na onda bolsonarista, e acabou eleito lá no Rio de Janeiro, desbancando inclusive o MDB, né, o que é surpreendente. Em Santa Catarina também foi a situação foi muito parecida, né? O caso do Moisés, por exemplo, ele é um caso interessante porque
se você for pegar as pesquisas de intenção de voto no primeiro turno, ele não aparecia em condições de chegar ao segundo turno, né? Só para você ter uma ideia, na pesquisa Ibope ali, prévia ao primeiro turno, o Moisés aparecia na quarta colocação, com 9%, e quando se abriu a urna, ele apareceu com quase 30% dos votos no primeiro turno. Então, 29,72% para ser mais preciso. Então, foi algo que ninguém também imaginava, até porque era a primeira disputa do Moisés. Ele era integrante do Corpo de Bombeiros, foi coordenador regional de Defesa Civil, uma coisa absolutamente fora da curva, né, nos dois casos. E o que se percebe é que agora, de certa forma, a velha política meio que trouxe esses caras, né, para o limbo, né? Então, deu para perceber um pouco ali que parece que a política, no geral, não se faz só com boas intenções, propostas, ou como os dois falavam, quero acabar com a corrupção, quero fazer acontecer, quero mudar o mundo, mas a coisa é um pouco mais difícil do que se imagina, ô Márcio. Por aí dizem, governador, renuncie. Então vamos fazer o seguinte, renunciamos todos e fazemos uma eleição no Rio de Janeiro para deputados e para governador, porque todos somos omíscios. E aí, nessa linha do confronto que a gente vai colocar aqui de uma maneira muito simples, claro, nova política versus velha política, né? Não é bem uma velha política, mas enfim, aí faz parte da análise. Vem a segunda semelhança que a gente está apontando aqui entre esses dois casos, Witzel e Moisés. A relação com o legislativo parece que falhou bastante também nos dois casos, né? Mostrando aí uma falta total de arte. Lucas, um ponto importante para a gente começar a discutir, é um assunto longo, porque a gente está falando aí de algo sério que é impeachment, mas um caso que ele comentou que eu acho que é o mais importante a ser dito é a falta de comunicação, primeiro com o legislativo do próprio governo, mas também com o município e os municípios do estado. Isso refletiu muito de forma significativa na educação também, né, Lucas? Isso. É importante dar os créditos, né, Jorge, agora que nós temos essas parcerias. E esse é um podcast, né, do Gazeta do Povo, né, o título é Impeachment, do RJSC, né, Witzel e Moisés de saída. E na realidade, Jorge, esse é o ponto crucial. Ao longo desse trecho que nós exibimos e também da tua fala, eu aproveito para colocar que ao longo da história, principalmente do estado de Santa Catarina, não vamos esquecer um pouquinho o Rio de Janeiro, que nós temos vários ex-governadores já presos, ex-prefeitos de grandes cidades, né, fluminenses, né, presos também, mas o que eu falo é restrito a Santa Catarina agora. Nós já tivemos vários governadores respondendo na justiça. Nós tivemos ali problemas envolvendo Raimundo Colombo, nós tivemos problemas envolvendo Leonel Pavan, Eduardo Moreira, dentre outros casos até com o próprio Esperidião Amin. Não sou eu que digo, né? São as estatísticas e as pesquisas aí na rede que vão nos fornecer inúmeras informações. Mas, mediante essa falta de comunicação, me parece que o Moisés está isolado, Jorge. Ou seja, o legislativo fala latim e o Moisés fala espanhol. Ninguém está falando português, na realidade. Me parece que durante as 2 últimas semanas nós tivemos aí um debate muito frequente, né? Moisés, cai ou não cai? A sua equipe de governo cai junto ou não cai? O fato é que na educação, nós, ao longo dos últimos anos, talvez nós não tivemos um secretário de educação que aparecesse tanto como é o caso do Natalino Gione. Verdade seja dita, não estamos aqui dizendo que ele é um ótimo profissional ou um péssimo profissional. Nós estamos aqui falando da aparição dele. Ele aparece muito mais do que o Tebaldi, do que o Paulo Bauer, do que o Deschamps. Então, Natalino Gione vem ganhando destaque. O problema é que todo esse destaque, todas essas ações que Natalino vem propondo, talvez caiam por terra, porque tenhamos aí a possibilidade de uma cassação da chapa de Moisés. Ele e a vice sendo retirados do poder e assumindo então o presidente da Alesc, Júlio Garcia. Então, eu li que ele talvez se exoneraria, né?
pediria exoneração. Isso mesmo. Então aí temos aí o Júlio Garcia que assumiria o governo, que pode ser que assuma, lembrando que o Júlio Garcia é do PSD. Isso. Mas o Júlio Garcia ele também está respondendo, está sendo investigado. Então nós estaremos sendo abandonados por um governo que está passando por trâmites de legalidade fiscal e assumindo um novo governo que também está sendo investigado por irresponsabilidade também fiscal. Isso. Improbabilidade, né? Improbabilidade, exatamente. Então eu acho que, lembrando que não é só o governador, a vice está junto. Mas eu acho que eu ia separar mais tempo para isso, só que eu queria falar da mudança do novo ensino médio, Lucas. Eu já vou direto, tá? Eu ia esperar um pouco, mas eu já vou direto que a gente tem mais pauta para hoje. Isso, Jorge, só posso esclarecer um detalhe? Ao longo da semana nós teremos mais novidades, né, sobre essa possibilidade de impeachment em Santa Catarina. Então nós tentamos aqui fazer uma introdução ao tema, né? Lembrando que Rio de Janeiro e Santa Catarina estão no mesmo barco. Os dois governadores estão praticamente na mesma situação. Sim. O caso do Witzel no Rio de Janeiro é um pouquinho mais grave. O caso de Moisés ainda tem os desembargadores. Pode ocorrer uma intervenção, pode ter uma mudança, mas é muito provável que até o final do ano, se continuarmos nesse ritmo, talvez nós não tenhamos mais Carlos Moisés como governador de Santa Catarina. Hoje a gente ainda vai falar sobre a fala do secretário Natalino Gioni. Ele trouxe aí alguns esclarecimentos, ele trouxe algumas inquietações, até mesmo porque teve reunião com as coordenadorias regionais de educação. Então nessa reunião está sendo decidido e protocolado algumas informações e nós vamos passar mais para frente. Após essa informação do impeachment, mudanças no ensino médio são previstas pelo INEP. Vamos ouvir aí essa matéria sobre o novo ensino médio. Neste mês foi instituída a Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico para a avaliação do novo ensino médio da Diretoria de Avaliação da Educação Básica. O colegiado vai ser responsável por assessorar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, na concepção do novo modelo de avaliação educacional para a renovação do ensino médio brasileiro. De acordo com Caio Sato, coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação, como essas mudanças no ensino médio ainda não estão implementadas pelo Brasil, o trabalho dessa comissão vai ser importante para ajudar o INEP a melhorar os modelos de avaliação e ampliar os debates técnicos com diversos setores do sistema de ensino brasileiro. Uma aplicação da prova de forma seriada para todo o ensino médio. Atualmente, só os alunos da terceira série da etapa fazem o SAEB, que é um dos componentes que alimenta o IDEB, que é o nosso principal indicador de qualidade educacional. Com essa mudança daqui para frente, teremos avaliação todo ano para todas as séries da etapa, né? Com a justificativa de que conseguiremos acompanhar de forma mais contínua e de forma mais precisa a aprendizagem dos estudantes, além de usar a combinação dessas notas na etapa para acesso ao ensino superior. Segundo Caio Sato, uma das mudanças que poderão ser vistas já a partir do ano que vem com a instituição da Comissão de Assessoramento é a melhoria na forma de avaliação da qualidade do ensino médio do Brasil. Como a arquitetura do ensino médio vai mudar de um modelo que era muito fechadinho, muito rígido, para um modelo mais flexível, onde os estudantes vão ter liberdade de escolher o seu itinerário de formação, escolher as áreas de conhecimento estarão vinculados a esse itinerário. Isso demandará mudanças na forma como a etapa é avaliada. Então, essa comissão que foi criada pela portaria vai assessorar tanto a concepção desse novo modelo de avaliação educacional para a etapa, mas também assessorar pedagogicamente a equipe do INEP. O colegiado vai ser constituído por integrantes de dentro da instituição e também de fora dela. Os membros externos serão especialistas de notório saber, com reconhecida produção científico-acadêmica e experiência nos campos da educação ou docentes de longa prática no ensino médio da Rede Pública Nacional de Ensino. Aqui vale destacar que o especialista ouvido pela reportagem faz parte do Todos pela Educação, uma organização sem fins lucrativos, suprapartidária e independente, composta por diversos setores da sociedade brasileira, com o objetivo de assegurar o direito à educação básica de qualidade para todos os cidadãos até 2022. Lucas, tu acha que o aluno escolher o seu itinerário de formação é a melhor saída? Na realidade, não.
mas nós tivemos muitos assuntos numa mesma fala de pouco mais de 2 minutos, né? Nós tivemos ali algo falando sobre os itinerários, sobre uma nova arquitetura, né? Um novo desenho do ensino médio, mas ao mesmo tempo tivemos ali uma informação sobre o sistema de avaliação, né, do ensino médio, como o SAEB vai funcionar para esse aluno do ensino médio, que é um sistema de avaliação da educação básica, né? Bom, Jorge, o que eu tenho para colocar assim de início é que nós devemos sim ter transformações rápidas e muito importantes e impactantes no ensino médio. Não que eu concorde com o modelo atual proposto por uma base nacional comum, né, ou então um novo ensino médio, mas eu acho que essas transformações devem acontecer. Eu não sei qual seria o formato ideal, até porque eu imagino que pessoas estão o tempo todo pensando no que seria o melhor, no que seria o formato ideal, né, em como seria a ideal arquitetura de um novo ensino médio. Porém, eu já levo em consideração o seguinte: nós temos muitos alunos que são trabalhadores, então eles fazem concomitante o ensino médio e também fazem, né, o início da sua trajetória no trabalho. O que eu digo, Jorge, é que um novo ensino médio totalmente integral, né, ou seja, com o aluno ficando manhãs e tardes, ou para o ensino noturno 4 anos, são transformações que são impactantes, porém não é uma garantia de qualidade. Então, a escolha do itinerário não é uma garantia de aumento de qualidade. Um aumento da carga horária não é garantia de qualidade. Volume não é qualidade. Então, quando nós falamos do ensino médio, nós estamos falando do maior gargalo. É verdade. Na semana passada nós falamos sobre o IDEB, não é verdade, Jorge? Muitas pessoas me abordaram: nossa, mas como o IDEB da nossa região está abaixo das nossas escolas, até as escolas privadas não possuem um IDEB tão elevado. Olha, o que eu digo é o seguinte: volume ou quantidade não quer dizer qualidade. Então, quando nós falamos de uma nova arquitetura de um ensino médio, nós estamos falando de profundas modificações, mas nós não podemos errar. E a Joana, lá no início do programa, falou algo: as descontinuidades. Se é para ter um novo ensino médio para daqui a 3 anos modificar todo o panorama, também não adianta. Eu fui Jorge, que fiz um ensino médio com disciplinas que trocaram o tempo todo. Eu fiz psicologia, depois estudos regionais, depois não tinha sociologia, mas tinha filosofia, caiu filosofia, veio sociologia. Uma confusão danada. A gente ouviu aí o Caio Sato, que ele é coordenador do Núcleo de Inteligência do Todos pela Educação. Então ele trouxe aí com propriedade, né? E lembrando que o Todos pela Educação é uma organização sem fins lucrativos, e é independente, compostos ali por diversos setores da sociedade brasileira, e o objetivo é assegurar o direito à educação básica de qualidade para todos os cidadãos, né? Até 2022, ano que começaria o bicentenário da independência do Brasil. Isso, Jorge. É interessante lembrar que não há fins lucrativos, porém há uma intenção. Uma das principais instituições que está por trás do movimento Todos pela Educação é o Instituto Ayrton Senna. Inclusive, o Instituto Ayrton Senna tem um modelo de ensino médio na nossa região, na Escola Caetano Besbate. E para quem não sabe também, não estou fazendo críticas à escola, muito menos ao modelo. Nós temos, nesse momento, vários modelos de ensino médio. Nós temos o ProEMI, que é o conhecido como IMI, né, Ensino Médio Inovador, um ensino médio regular, que é dividido entre diurno e noturno. Tu sabe muito bem que tem uma diferença muito grande, né, Jorge, no ensino diurno e noturno. Nós temos essa modalidade que tem uma sigla que agora eu não vou mencionar porque eu posso errar a sigla, depois eu pesquiso, que é o vinculado ao Instituto Ayrton Senna. E também temos um novo ensino médio, que uma das escolas modelo aqui da nossa região, né, é o Heriberto Wilson. Então, na nossa região, nós temos 4 tipos de ensino médio. É muita confusão. A gente deveria ir atrás, Lucas, lá do Heriberto Wilson. É verdade. A gente vai... O diretor é o Rony Von. Rony Von, a gente... Ah, o Rony Von. Isso, não o cantor. Eu já achava que era o cantor. Lucas, mas assim, vamos continuar. Na realidade, a gente está tendo aí um outro impasse com os deputados federais, porque sem deputados federais, olha só a quantidade, 100
deputados federais assinaram um manifesto contra o corte de 1,8 bilhões no orçamento do MEC para 2021. Vamos ouvir. Mais de 100 deputados federais de diversos partidos se comprometeram a reverter o corte de 1 bilhão e 800 milhões de reais em despesas discricionárias anunciado pelo Ministério da Educação para 2021. Os parlamentares assinaram o Manifesto pelo Orçamento Justo da Educação, endossado por diversas entidades da área, como a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, e a União Nacional dos Estudantes, e 16 frentes parlamentares do Congresso Nacional. São consideradas despesas discricionárias do Ministério da Educação, por exemplo, a concessão de bolsas de pesquisas no ensino superior, exames como a Prova Brasil e o Enem, e investimentos no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. Políticos e membros de entidades participaram de um ato virtual em defesa de um orçamento que atenda mais às necessidades da educação brasileira. O deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, presidente da Comissão de Educação na Câmara, diz que ao longo do tempo as despesas obrigatórias têm crescido de forma substancial, o que acarreta na diminuição de outros investimentos na educação. O crescimento das despesas, todos os investimentos obrigatórias, faz com que a gente diminua o espaço de investimento da verba discricionária. E eu considero importante refletir sobre isso também, para que a gente consiga estabelecer uma reflexão maior da educação. No âmbito das universidades e instituições federais, despesas discricionárias englobam gastos com funcionamento, obras, contratação de serviços de terceirização da mão de obra e custos com assistência estudantil. Rosana Cavalcante, vice-presidente de Relações Parlamentares do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal e reitora do Instituto Federal do Acre, diz que o governo federal não aumenta os investimentos para o ensino federal há 6 anos. Por outro lado, segundo ela, as ofertas nessas instituições têm crescido ao longo dos anos. O orçamento da rede federal, ele praticamente não tem tido reajustes de 2014 para cá. E de 2016 a 2019, nós temos trabalhado com praticamente o mesmo orçamento. No entanto, a rede federal tem crescido em média 6,8%. Então, significa que, apesar do orçamento reduzido, a nossa oferta de vagas tem continuado crescendo. Os parlamentares que compareceram no encontro realizado pela internet afirmaram que vão tentar reverter o corte de 1 bilhão e 800 milhões de reais na Comissão Mista de Orçamento, colegiado formado por deputados federais e senadores que analisa propostas orçamentárias elaboradas pelo Poder Executivo. E aí, Lucas? Na realidade temos grandes desafios, né, Jorge? Quando nós temos a movimentação de tantos deputados, se torna até algo um pouco suspeito, né? Porque nós temos aí, claro, gargalos que envolvem orçamentos, porque nós estamos em um ano atípico, pelo menos para a economia, né? Quando a gente fala de educação, um ano atípico, parece que essa conversa até fica chata. Mas para a economia, realmente, o orçamento federal está sem reajuste. Pelo menos desde o ano de 2014, né, se eu não me engano, nós temos ou decréscimo ou baixo crescimento econômico. Então, no final das contas, também tivemos aí políticas de congelamento também, né? Lembrando que na última semana o ministro da Educação, o Milton, ele afirmou que 1,6 bilhão do orçamento da pasta desse ano foi simplesmente cortado. Evaporou. Enfim, o argumento é que não tinha uma clara finalidade de utilização. E eu acho engraçado. 1,6 bilhão não tem uma clara finalidade de utilização numa realidade de escola sem internet, sem computador. Jorge, o que me parece é que esse dinheiro ele vem já discriminado que tal percentual deve ficar para determinadas áreas. Sim. Um exemplo, isso deve ser investido em infraestrutura, internet, enfim. Não, eu até concordo. Só porque isso, discriminar o dinheiro dessa maneira exatamente. É uma tremenda de uma burrice, não concorda? Na minha visão não tem outra palavra. Eu não sei aonde que ele vai usar o dinheiro agora, né? Porque ainda tem esse dinheiro. Vai ser utilizado no quê, então? Se não vai ser utilizado em educação, vai ser usado no quê? No INSS?
Eu imagino que é para tapar buracos de outras áreas. Assim como nós temos uma educação que, se nós formos ao portal Transparência, é uma das pastas que mais vai receber, né? É uma das pastas mais fomentadas pela União. Ao mesmo passo, nós temos muitas verbas que são retiradas. Ou seja, elas são designadas, não tem utilidade, não tem uma real finalidade, não é efetiva a política, o projeto, o planejamento, retorna ao governo. E o governo vai tapar o buraco de outras áreas. Lembrando, Jorge, não estamos tecendo críticas a este governo. Nós estamos falando que isso já acontece há muito tempo. Não é o primeiro buraco orçamentário. Não é o primeiro abismo econômico que nós estamos vivenciando. Não é o primeiro ano sem reajuste. Não é o primeiro. No final das contas, me parece que a política de tapar buracos de outras áreas continua. Olha, essa Só semana isso. o ministro da Educação ele tem falado muita coisa, muita M, sabe? Muita coisa errada. E agora ele expôs pro Congresso algumas estratégias de volta às aulas, Lucas. Vamos ver aí o que o ministro da Educação falou. A volta às aulas de maneira presencial por todo o país é um momento bastante aguardado pela população brasileira. Por isso, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, participou de audiência pública do Congresso Nacional para explicar as estratégias e investimentos do governo federal em relação ao assunto e tirar as dúvidas dos parlamentares a respeito das medidas que estão sendo adotadas para garantir segurança aos estudantes e profissionais da área. De acordo com Milton Ribeiro, o MEC está realizando uma série de ações em apoio às redes de ensino federal, estadual e municipal, sendo a principal delas o repasse de 525 milhões de reais para as escolas públicas, por meio do programa Dinheiro Direto na Escola, que vai alcançar aproximadamente 116.757 escolas. Então, como eu disse, são de itens de consumo para a higiene do ambiente, das mãos, a contratação de serviços especializados para a desinfecção dos ambientes, a realização também de pequenos reparos e adequação das salas e dos ambientes, e também, parte dele também vai entrar como uma ajuda com acesso e melhoria do acesso à internet para alunos e professores. Para o professor do Instituto de Medicina Social, Guilherme Werneck, que também é vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e responde pela Frente pela Vida, é necessário mais ações deste tipo para que a Covid-19 não seja uma ameaça para estudantes e professores nesse momento de reabertura das escolas. Eles são recursos importantes que vão ajudar as escolas a se organizar nos municípios, mas obviamente que é uma coisa muito mais complexa, né? E que vai envolver principalmente o controle da infecção naquela comunidade. É importante salientar isso, que é uma boa iniciativa, mas é uma iniciativa que não resolve o problema, mas obviamente cria condições para que quando as escolas e os municípios estiverem em condições de retornar, você vai ter condições materiais para dar conta, digamos, dessa questão aí. A medida pode beneficiar mais de 36 milhões de alunos, uma vez que a previsão é de que os recursos contemplem as escolas municipais, estaduais e federais da educação básica, que inclui pré-escolas, ensinos fundamental e médio. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica, fazem parte dessa estrutura mais de 3 milhões de crianças de 0 aos 3 anos de idade, quase 5 milhões de estudantes de 4 a 5 anos, 25 milhões de jovens entre 6 e 14 anos, além de pouco mais de 8 milhões de adolescentes entre os 15 e 17 anos. A publicação ainda estima que nas escolas públicas estejam lotados mais de 1.700.000 professores. E aí, Lucas, a ministra da Educação está expondo aí o Congresso algumas estratégias. O que tu achou aí das estratégias que o Mourão, não, o nosso ministro Milton quer adotar? Milton da massa. Bom, na realidade, algumas ações são interessantes e eu pontuo o programa do PDD,
né, que poucas pessoas acabam conhecendo. Dinheiro direto na escola? Isso, conhecendo de fato, né, uma boa política, apesar dos valores serem pequenos, Jorge. Nós temos 525 milhões de reais. Sim. Só que isso é para um universo de 116.757 escolas. Então nós temos muitas escolas e nem tanto dinheiro assim. Porém, já é uma verba um pouquinho melhor, né? Assim, já é um dinheiro extra e já pode ser utilizado aí para melhorias, né? Bom, e no final das contas, esses recursos eles vão acabar sendo utilizados de uma forma estratégica, né? Porque pode ser na aquisição de produtos, contratação de serviços, né? Aproveitando esse momento de pandemia, né, as escolas elas estão passando por algumas transformações. Aqui na nossa região, nós sabemos que nós temos escolas municipais, estaduais, sendo, né, ao longo do tempo aí, transformadas com melhorias, né, em quadras esportivas e também ali na própria estrutura, né. Além disso, nós temos também, né, esse dinheiro sendo designado para dar uma segurança aos profissionais que vão retornar presencialmente. Nós sabemos, nós vamos discutir daqui a pouco como vai ser esse retorno aqui no estado de Santa Catarina, né? Dando um spoiler aí da nossa pauta, vamos discutir um pouquinho mais, tem algumas novidades, mas também esse programa do PDDE vai designar aí, né, uma grana extra para as escolas se prepararem contra o Covid, e também são os itens, né, de consumo para a higiene do ambiente, das mãos e também alguns serviços especializados. No final do mês a gente vai ter esse protocolo em mãos aí para trazer no programa. Bom, vamos falar agora de escolas da nossa região e escola e educação pelo mundo, né, Lucas? As escolas da nossa região, nós colocamos lá no Instagram 3 escolas que nós selecionamos aqui da região para falar no quadro, né, Lucas? Quais são as escolas que a gente selecionou? Nós tínhamos colocado 3 grandes escolas aqui da nossa região. O Caetano Besbate, de Uruçanga, Barão do Rio Branco, também de Uruçanga, e o Schuller, Padre Schuller, aqui de Cocal do Sul. Então, por incrível que pareça, parabéns para os que votaram. Foi por unanimidade o Barão do Rio Branco. Agradecemos a todos os que participaram conosco lá no Instagram. E eu fiquei de cara, porque eu fui responder, eu que respondi ali a votação, e era Barão. A família baronesa tá de parabéns. Ô Jorge, e o mais interessante é que a gente se deparou com algo que não dá pra exatamente fazer uma enquete no Instagram, né? Não dá. Ou seja, tinha que escrever o nome, né? Fomos prejudicados. A gente tentou fazer enquete, mas quando faz enquete, pede pra aparecer uma resposta certa. Só que não tem resposta, eram vocês que escolher. Então aí a gente teve esse probleminha, mas deu pra escolher a escola. O Lucas montou esse quadro bem bacana e a gente vai entrar agora no quadro Escolas de Nossa Região. Vamos lá. No quadro de hoje, Escolas de Nossa Região, conheceremos um pouquinho mais da história da Escola de Educação Básica Barão do Rio Branco, localizada no município de Uruçanga. A escola foi inaugurada no dia 9 de novembro de 1941. O então Grupo Escolar Barão do Rio Branco substituiu o extinto Grupo Escolar Tibúrcio de Freitas, que estava localizado onde é a Casa do Monsenhor. As crianças e os professores foram transferidos para a nova escola, que se situava no centro do município. A instituição ocupava uma área de mais de 8.000 metros quadrados e oferecia aos alunos somente o ensino complementar, que corresponde da 1ª à 4ª série. A escola, que é a mais antiga do município, atualmente atende mais de 600 alunos, provenientes do centro e de comunidades do interior de Uruçanga. É um espaço social e cultural, onde os alunos assumem o que querem e onde querem chegar. Inovação, ética, humanismo e reciprocidade são apenas alguns dos valores desse educandário, que instrui há mais de 78 anos os jovens uruçanguenses. Bom, Lucas, nós temos aí a Escola Barão do Rio Branco, diretora lá é a Simone Feltrin, foi a sua professora, não foi? Foi minha professora de Libras. Eu também já conhecia o Barão, tive colegas, né, que atuaram bastante tempo no Barão.
E sempre ouvi falar muito bem. É uma das escolas... Cristiano trabalhou no Barão. Trabalhou no Barão, acho que faz uns 2 anos. Porque ele também. votou no Barão. Eu vou dedurar aqui ele que votou no Barão. Ele votou também? Votou no Barão, então por isso ele que já conhece. Ele conhece. Eu tive o prazer, esse ano eu vou ter que falar, de encontrar pessoas maravilhosas no Barão. Por quê? Antes de... Eu não conhecia a escola, mas eu nasci em Uruçanga. Então a gente acaba encontrando muita coisa similar. E aí eu tive o prazer de encontrar professores que eu conhecia antes e pude trabalhar junto. Estou trabalhando esse ano com eles lá. É uma escola muito acolhedora. Você que é da comunidade de Uruçanga, se você colocar seu filho no Barão do Rio Branco, você vai achar fantástico. É uma escola inovadora que procura sempre inovar, trazer ensino de qualidade. E é uma escola antiga, mas não é velha. Isso, Jorge. Eu gostaria de destacar um detalhe. Na semana passada, nós falamos sobre o Colegião. Há pouco material do Colegião, sobre a história do Colegião, né, sobre as características do Colegião na internet. No caso do Barão é diferente. No caso do Barão, é claro que nós sabemos que a gravação do Escolas de Nossa Região sempre prevê ali 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, né? Uma ideia de um quadro curto, até para depois aparecer no Instagram. Mas no final das contas eu fiquei cativado porque tem muita história do Barão. É uma escola que vai se aproximando aí da idade centenária, né? Ou seja, prestes a completar os seus 80 anos. É muito interessante quando nós percebemos também que tem uma infraestrutura bem cuidada, tem um zelo da comunidade. Em 2016 eu visitei com os meus alunos de um projeto de futsal. Nós fomos fazer um jogo ali em Uruçanga. Nós jogamos na quadra do Barão Rio Branco, ali no ginásio. Fiquei surpreso, tem a estrutura de educação física muito interessante. Olha, é uma escola que merece todo o respeito e destaque mesmo. Eu tenho que falar para vocês, a comunidade que quiser conhecer, o Barão do Rio Branco, ele tem criou um projeto bem bacana que é o Centro de Memórias, que mostra a trajetória da escola por meio de objetos, fotografias, documentos desde a década de 20, Lucas. Eu acho um trabalho com a comunidade legal. Foi idealizado por uma professora, né, que ela fez o seu doutorado, foi da sua linha de pesquisa de educação, linguagem e memória. E o projeto é Preservação e Conservação do Patrimônio Educativo do Barão do Rio Branco. O arquivo histórico como lugar de memória. Então ali tem um acervo documental mais antigo. E eu achei legal. Esse trabalho começou em 2017. E até hoje ele está... o projeto está na Unesc. Quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, é lá no Centro de Memória de Educação, lá na Unesc, vai aparecer lá o Barão do Rio Branco. Isso, no CEDOC. No CEDOC. É CEDOC o nome? Isso, CEDOC. Mas tem conduzido... o SEMESC, que é o virtual. Isso, e é conduzido pela professora Giane Rabelo, se eu não me engano. Sim, doutora Giane Rabelo. Isso mesmo. Então, eu achei legal também o Barão trazer. Então, você o seu filho quer estudar no Barão, é uma escola de excelência mesmo para... e é legal que é pública, né? Isso mesmo. Geralmente a gente encontra projetos bacanas assim em escola particular, não é mesmo? Isso mesmo, Jorge. Nós devemos destacar que nós estamos escolhendo inicialmente essas escolas que possuem uma história, uma trajetória um pouquinho mais ligada, né, aos centros das cidades, porque reúne ali pessoas de todas as comunidades. No primeiro episódio tivemos o Colegião, que também, quando foi inaugurado, revolucionou a área central de Criciúma, né, reunindo todas as pessoas ali no envolto das ideias dos cursos técnicos, né, da época. O caso do Barão é o mesmo, e eu tenho certeza que para a semana que vem, Jorge, semana que vem... Quais são as escolas? Para a semana que vem, vamos manter as outras duas referências e vamos colocar uma novidade aí. O que nós vamos conhecer na semana que vem? Caetano Besbate, Padre Schuller ou Princesa Isabel de Morro da Fumaça? Ou seja, o desafio ainda fica entre 3 grandes referências, hein? Padre Schuller, escola antiga, consolidada aqui em Cocal, Caetano. Podemos dizer que uma rivalidade saudável ali com o Barão de Rio Branco, né, Jorge? Uma rivalidade saudável, né? Não, ali eles se amam. Se amam. E também incluímos o Princesa Isabel, que é a principal referência de Morro da Fumaça. Sim.
Que desafio, hein? Ah, vamos ver o que vai dar semana que vem. Mas aí a gente tem aí a educação ao redor do mundo também, Lucas. Isso. Agora nós vamos ter, então, o quadro Educação pelo Mundo e vamos conhecer agora o ensino superior. Né? Vamos falar um pouquinho sobre o ensino superior. No quadro de hoje, Educação pelo Mundo, vamos investigar quais são os 5 países com a melhor educação universitária do mundo, especificamente para estrangeiros, para quem deseja conhecer novos ares, novos países. Em primeiro lugar se coloca a Suíça. A Suíça tem um sistema educacional de alto nível e é notável o fruto desse trabalho nas ruas e serviços públicos. Além disso, oferece muitas instituições de ensino de qualidade e diversos cursos conceituados. O custo de vida para estudar na Suíça é muito alto, segue o padrão da maioria dos países europeus, mas é possível encontrar bons preços, basta uma pesquisa efetiva. Como destaque, temos a Escola Politécnica Federal de Lausanne, além da Universidade de Zurique. Grandes posicionamentos ligados à economia também. Segundo posto vai para a Noruega. A Noruega é referência em diversos aspectos, e o mais referência de todos seria a educação. O sistema de ensino é unificado desde a base infantil e prepara muito bem para ingressar na faculdade. O custo de vida também é alto, porém os profissionais são muito remunerados, mas em compensação os preços para as necessidades básicas também se constituem em valores elevados. É importante se preparar com muita antecedência para uma temporada no país. Segundo o Top Universities, das melhores universidades da Noruega, se encontra a Universidade de Oslo, de Bergen e também a Universidade de Tromsø. Terceira posição vai para a Alemanha, com ótimas instituições e com padrões rigorosos de qualidade. O custo de vida também se torna alto para o universitário, por isso é importante uma preparação para ingressar no sistema universitário alemão. Dentre as principais escolas se encontram a Universidade Técnica de Munique, a Universidade de Munique, de Heidelberg e também a Universidade Livre de Berlim, todas posicionadas entre as 120 melhores do mundo. Finlândia. A Finlândia ocupa a 4ª posição, preserva a cultura e valoriza investimentos na educação. Todas as instituições são basicamente públicas, raramente se vê universidades privadas e todas elas possuem ótima infraestrutura. O custo de vida é atrativo aos imigrantes e é considerado acessível. Dentre as principais universidades temos a Universidade da capital, Helsinki, Aalto University e University of Turku. Na 5ª posição temos um país bastante conhecido, Estados Unidos. Todas as pessoas que cogitam o intercâmbio sempre consideram os Estados Unidos. Os programas de estágio oferecem bons trabalhos durante as férias e o custo é acessível. O ensino superior é de ótima qualidade, apesar de normalmente ser privado e com bolsas restritas. O problema sempre está no custo de vida, que pode ser relativamente alto, dependendo da localização da universidade. Dentre os top cursos e top universidades temos o MIT, o Instituto Tecnológico de Massachusetts, que na verdade ocupa a 1ª posição em termos de pesquisa a nível mundial. Stanford, Harvard e também o Instituto Tecnológico da Califórnia, além da Universidade de Chicago, todas elas posicionadas entre as 10 primeiras universidades do planeta. E esse hoje foi o quadro Educação pelo Mundo. Tá bom, Lucas, o Educação pelo Mundo é... Jorge, me permita... Legal, né? Me permita uma correção, é Massachusetts. Ah, sim, eu falei Massachusetts. Não, eu nem percebi o erro, eu acho que nem deu pra perceber. Deu. Não, mas o legal, Jorge, é que no Educação pelo Mundo nós temos aí a ideia de sempre discutir algumas características, né, da educação a nível mundial nos vários segmentos. Primeiro dia a gente falou um pouquinho sobre educação básica, né, quem tem os melhores sistemas educacionais. Hoje a gente já falou sobre o ensino superior. E o que a gente percebe é que dentro do top 5 destinos aí para estrangeiros, nós não temos nenhum país da América do Sul, por exemplo. Nós não temos países que são considerados países pobres. Então é interessante colocar aí que
Basicamente, quando a gente fala de educação pelo mundo, os bons exemplos ainda ficam sempre partindo dos países mais desenvolvidos. Claro, fruto de investimentos passados, né? Não foi feito remendão na educação, foi feito sim um investimento de fato. Falando em educação, nós temos a declaração do ministro de Educação sobre homossexualidade e desagradou um pouco o governo. Os parlamentares e especialistas reagiram na quinta-feira, dia 24 agora, gente, à entrevista do ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao Estadão, ao qual ele exime a passe de responsabilidade sobre as voltas no país. E atribuiu, olha a fala dele, gente, ele atribuiu a homossexualidade de jovens a famílias desajustadas. As declarações repercutiram mal dentro do governo. Até o senador lá do Partido Rede, que é o Fabiano Contarato, ele pretende ir ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, Lucas, para que o ministro seja investigado por homofobia. E o deputado Davi Miranda, do PSOL, ele pretende acionar o ministro público federal também por homofobia. Requisito nesse governo de desajustado ser um criminoso homofóbico. Isso o deputado Miranda postou no Twitter. Na entrevista, o ministro ele afirmou que deve revisar o currículo do ensino básico e promover mudanças em relação à educação sexual. Segundo ele, a disciplina é usada muitas vezes para incentivar discussões de gênero. E ele diz assim, abre aspas, e não é normal. A opção que você tem como adulto de ser um homossexual eu respeito, mas não concordo, afirmou ele, acrescentando ainda que tem certas reservas quanto à presença de professores transgêneros nas salas de aula. O presidente da Comissão de Educação da Câmara em 2019, o deputado Pedro Cunha Lima, disse que as declarações mostram preconceito inconcebível, mentalidade atrasada e triste de se ver com uma posição tão relevante. Ele também ressalta que o MEC ele deve atuar em cooperação com estados e municípios para encontrar soluções nessa pandemia. Um problema no Brasil na educação é um problema do MEC também, ele ressalta. Mas nós temos aí a matéria explicando de forma melhor a declaração do ministro, porque não foi só sobre alunos homossexuais, mas também professores estrangeiros. Vamos ouvir. Internet. Na entrevista ao Estadão, a resposta do ministro sobre um outro assunto também foi alvo de críticas. Ele foi questionado sobre educação sexual na sala de aula. Disse que era um tema importante para evitar gravidez precoce, mas que não era necessário discutir questões de gênero e homossexualidade. E declarou: acho que o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo tem um contexto familiar muito próximo. Basta fazer uma pesquisa. São famílias desajustadas, algumas. Falta atenção do pai, falta atenção da mãe. Veja um menino de 12, 13 anos optando por ser gay. Nunca esteve com uma mulher de fato, com um homem de fato e caminhar por aí. São questões de valores e princípios. O jornal então perguntou: o senhor é contra um professor transgênero na sala de aula? O ministro disse: se ele não fizer uma propaganda aberta com relação a isso e incentivar meninos e meninas para andarem por esse caminho, tenho certas reservas. Parlamentares e entidades LGBTQIA+, consideraram que a declaração demonstra atitude homofóbica e pediram a abertura de uma investigação. Entramos hoje com a representação junto ao Supremo Tribunal Federal para que determine ao Procurador-Geral da República a apuração dos fatos, por entendermos que o ministro praticou o crime de homofobia, hoje equiparado ao crime de racismo. Estamos fazendo valer a premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei. A fala do ministro da Educação foi criminosa porque ela induziu ao preconceito e à discriminação contra pessoas homossexuais e transgêneras, proferindo um discurso de ódio que o Supremo Tribunal Federal já disse por vezes que não está protegido pelo direito fundamental à liberdade de expressão. O que dizer de tamanha infelicidade, hein, Jorge? Asneiras? Nossa, é o campeão mundial das besteiras, né? Vamos pontuar, Lucas. Primeiro, é
É um ministro da educação que não conhece terminologias de educação. E assim, né, Jorge? Homossexualismo... Então, até, eu não sei se tu viu ali, quem for assistir depois, vai estar na fala dele, assim, homossexualismo e ao redor, e vai ter o SEC, Isso. Entre parênteses, que é assim que ele realmente escreveu. Não é que o repórter se enganou, não. Ele realmente escreveu como a primeira opção. Vamos lá, vamos pontuar, né? Ele primeiro pontuou como uma opção. Ele pontuou como... o SIC significa assim como estava escrito. Porque do latim, eu queria... do latim então, vamos pontuar. Primeiro ele falou como opção. Depois ele falou homossexualismo. O caminho do homossexualismo. Né? Então temos o caminho do heterossexualismo também, né? Então, opção também, o heterossexual é opção também. Então ele tem a opção de ser ou não. Outro ponto que ele levantou ali, deixa eu lembrar agora, ele falou sobre opção contra o homossexualismo e ele falou sobre medidas restritivas aos professores transgêneros. Então a gente vê aí que ele tinha reservas. Reservas, né? Então a gente primeiro presencia a igreja novamente dentro do Ministério da Educação. Mais uma vez. A igreja estava entrando no governo federal, né? E ela está dentro do governo federal. Princípios não são princípios bíblicos, são princípios ideológicos de igreja. Vamos pontuar isso, né? Porque nós não estamos aqui para ofender pessoas que são religiosas, nem espirituais, pessoas que procuram. Mas sim, ideologias religiosas estão imperando dentro do governo federal. E o setor do Ministério da Educação não está diferente. Primeiro, iniciando a contratação de um ministro da Educação que é doutor, mas não sabe a diferença de homossexualidade e homossexualismo. Ou seja, ele ainda está utilizando a terminologia doentia, ou se referindo ao homossexual, e dizer que é opção. Ou seja, ele está mais uma vez tirando a responsabilidade dele, que é de ser ministro da Educação, e ele está se intrometendo em questões pessoais de outras pessoas. Jorge, Opção, perfeito. okay. Perfeito a tua fala. Eu acho que não temos nem o que questionar. Tamanha um crime. Foram as asneiras. E me preocupa muito porque o Ministério da Educação, juntamente com outros organismos, juntamente com outras pastas, aos poucos vem batalhando para desenvolver projetos, campanhas, efetuando planejamentos para desconstruir essa ideia de violência ao homossexual, de discriminação, de combate ao preconceito étnico e também relacionado à homofobia. E toda essa luta, toda essa cruzada se inicia na década de 90. Com políticas públicas, sim, com ideias, como eu coloquei, com projetos, né, e com práticas. Me parece que nos últimos anos nós temos uma desconstrução. E não é por menos, essa fala do Milton já repercutiu, nós recebemos algumas mensagens de alguns colegas que participam de movimentos sociais, né, que participam de movimentos que não somente são ligados ao combate à homofobia, mas também movimentos sociais gerais, assim, que pontuaram que essa fala foi totalmente infeliz, incabível, e que alimenta ainda mais no ódio, aliás, o ódio, né, de algumas pessoas que já nutrem algum tipo de preconceito, mas de determinada maneira são tolerantes, são coniventes, né? E aos poucos vai se construindo um modelo ideal de sociedade, que é um modelo enfadonho, utópico, ou seja, daqui a pouco para o Ministério da Educação só serão permitidos mulheres heterossexuais, homens heterossexuais lecionando e fazendo uma propaganda aberta para que todo mundo tenha filho. Infelizmente, olha, não sei. Eu queria ver no doutorado dele se ele tivesse um professor transgênero. Que acontece bastante em universidades. Gente, professor homossexual, professor em geral, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quem é do grupo LGBTQIA+, dando aula, essas pessoas tendo que depender. Porque é fácil, Lucas, quando ele tem a carta magna na mão e poder decidir, e tá nem aí. Agora, se fosse ele dependendo do grupo LGBTQIA+, eu queria ver se essa fala continuaria. Com certeza não. Porque eu acho engraçado ele ir na igreja dele pregar amor.
Eu não vou falar em ele pregar se ele acha certo ou não a homossexualidade. Ele pode pregar o que ele bem entender. Né? Na igreja, sim. Na igreja, sim. Ele prega o que ele quiser. Mas eu já vi vídeos ele pregando sobre que a gente tem que amar o próximo. E princípio de amor ao próximo é princípio contrário ao que ele falou agora. Com certeza. Como ele pode afirmar que orientação sexual é de famílias desajustadas? Isso é algo muito sério. Tanto é que foi acionado o STF para vocês verem a tamanha do absurdo. Isso não é porque ele tá falando para um homossexual, né? Não é porque... Se ele estivesse falando, por exemplo, Lucas, para alguém que até eu vou tomar muito cuidado com o exemplo, mas a mesma coisa se estivesse falando para não só homossexual, mas para um transexual, para um travesti, para todos. E dizer que a família é desajustada. A gente tá entrando naquela época que eles eram internados, lembra? Com certeza. Nos estudos LGBTQIA+, tinha uma época que eram internados. Principalmente nos Estados Unidos, né? Acontecia bastante. Acontecia bastante. Bom, é triste ouvir isso, mas a gente vai continuar falando outros assuntos, porque, infelizmente, vamos ver o que vai desenrolar essa semana e nós trazemos mais notícias. Mas vamos trazer aqui para Santa Catarina o nosso secretário Natalino Joni. O secretário Natalino Joni, ele fez uma fala sobre a retomada das aulas. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Em relação ao plano para a retomada das atividades presenciais nas nossas escolas, o trabalho continua intenso, o regramento, né, para essa retomada em todo o estado de Santa Catarina e na rede estadual, nós seguimos trabalhando firmes. Essa retomada será a partir dos alunos do terceiro ano, a cada semana volta uma nova série e nós vamos realizar atividades de apoio pedagógico para aqueles estudantes que precisam desse reforço. Afinal de contas, assimilar esse conteúdo vai ser importante para suas trajetórias enquanto estudantes. E essas atividades não presenciais continuarão sendo realizadas até o mês de dezembro. Então, virão para as nossas escolas aqueles alunos que precisam do reforço pedagógico e serão atendidos por área de conhecimento com esse reforço para que eles assimilem o conteúdo letivo do ano de 2020. Tudo está muito bem planejado e nós teremos, então, todas as escolas preparadas para essa retomada. As redes municipais e estadual e privada, melhor, elas terão autonomia para dizerem se voltam e como voltam, cumprindo, evidentemente, as responsabilidades para com o regramento anunciado pela Secretaria de Estado da Saúde. Então, Lucas, após essa falha de áudio que eu cometi, fala da falha de planejamento e de estrutura do Natalino. Bom, na realidade... Vai começar a defesa, né? Não, na realidade eu vou colocar que... O sindicato vai te pegar aí. Não, eu acho que o Natalino, assim como outros secretários de educação, não esperavam, né, que a pandemia realmente... Aliás, que começou com uma epidemia, se tornasse uma pandemia e nós teríamos tanto tempo, né, ficando longe aí das escolas. O que eu destaco é o seguinte, Jorge. Nós não teremos atividades presenciais até o final do ano. O que nós teremos serão reforços escolares. O que eu estou falando vale para a rede estadual, só que as exceções também têm ali diretrizes. Eu até separei para comentar aqui, eu posso fazer um comentário, Jorge? Pode, né? Atividades que seguem as normas do PLANCON. O que é PLANCON? Que na verdade vai ser uma espécie de... PLANCON. Isso, PLANCON. Aquele planejamento de contingência? Isso mesmo. É contingência, né? Contingência. E a retomada das atividades escolares no sistema de ensino de Santa Catarina, né? Vão acabar considerando todo esse planejamento, né? No plano de contingência já estabelecido. E serão considerados também protocolos de higiene, distanciamento e temperatura. Inicialmente, Jorge, a volta é gradual a partir do dia 13 para os terceiros anos do ensino médio, porém, algo que deve ser dito é que até o sexto ano não tem previsão nem de reforço. Vamos colocar os pingos nos is. Faça a anotação aí para não se perder. Na realidade, nós não teremos aulas presenciais. O que nós teremos serão reforços. Isso para a rede estadual e deve ser replicado na rede municipal e rede privada também. Os alunos que não estão conseguindo desenvolver suas atividades à distância vão ter acompanhamento presencial, que
me parece também será optativo e será agrupado por áreas de conhecimento. As atividades vão continuar remotas até o fechamento do calendário escolar de 2020. Ou seja, as escolas da rede estadual de Santa Catarina retomam somente as atividades de apoio pedagógico. Fique bem claro que vamos ter reforços, não teremos aulas. Pode ser que não volte presencial. Não teremos retorno presencial. Eu acho que o governo do estado até separou uns cards, ficou bem legal a explicação. Que eles não falam isso claro? Na realidade fica bem claro na minha visão, só na porque tua? Só que eles não querem causar impacto. Eu não entendi isso na primeira vez que eu li. As atividades remotas, as atividades à distância continuam até o fechamento do calendário escolar. Eu acho que podia ter deixado muito mais claro isso aí, tá bem confuso. É que assim, para quem é pai, vai receber atividade remota, que ideia é essa? A gente não sabe, o pai não é obrigado a saber o que é atividade remota. Isso, agora que fique bem claro, é que o Educação em Ação prestando um serviço comunitário nesse momento. Mas enfim, 5 a 8 mil escolas privadas do ensino infantil devem fechar no país. Eu não sei se você soube dessa notícia desagradável. São dados do FENEP, que é a Federação Nacional de Escolas Particulares, e nós temos a matéria aí para passar para você. Os ensinos infantil e superior privados são os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Os dados são da Federação Nacional das Escolas Particulares. Segundo Ademar Pereira, presidente da federação, o ensino infantil é o mais prejudicado. No berçário e no maternal, para crianças de até 3 anos, a queda estimada é de 95% dos alunos. O impacto maior foi na educação infantil e no ensino superior. Na educação infantil, nós perdemos 1.300.000 contratos. Isso vai causar um impacto grande em fechamento de escolas de educação infantil. Já devemos ter uns 5 a 8 mil escolas que serão fechadas definitivamente e poderá causar um desemprego de algo em torno de 300 mil professores e auxiliares na educação infantil. Só no ensino infantil, a previsão é que 300 mil professores e auxiliares sejam afetados, com fechamento entre 5 a 8 mil escolas no país. O ensino superior também já sofre com os efeitos da pandemia, com demissão de 10% dos professores, cerca de 20 mil profissionais. Ademar Pereira afirma que as escolas buscam pressionar pela aprovação de incentivos no Congresso Nacional, com linhas de crédito de 40 bilhões de reais. Nós temos um projeto de lei no Congresso, já do Senado, com uma ajuda, um pacote de ajuda com voucher, com o fundo de garantia para financiar a escola. Ele está um pouco atrasado, mas é um projeto muito bom e que deveria ser aprovado e prorrogado até para o ano que vem. Porque o impacto não será só esse ano, o impacto na educação privada será esse ano e nos próximos anos. Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares, são cerca de 15 mil alunos matriculados em 40 mil instituições privadas no país. Lucas, que realidade difícil. A gente já tinha comentado esses dias sobre a realidade das escolas infantis, as creches, as escolas particulares, né? Só que a estimativa aí aumentou e 5 a 8 mil escolas, a gente está falando aí de 300 mil professores, fora os auxiliares, a gente está falando aí cerca de muitos profissionais envolvidos, e 40 bilhões de reais é que o crédito que o Congresso Nacional quer disponibilizar, né? É isso. Na verdade, devemos lembrar, Jorge, que esses alunos eles não vão desaparecer. Então nós temos de 5 a 8 mil escolas, não temos aí a quantidade de alunos exatos, porque são dados de escolas privadas, mas o FENEP ele já aponta e sinaliza que nós podemos ter o fechamento dessas escolas. Sim. Porém, Jorge, devemos lembrar que esses alunos não vão desaparecer e tampouco todos eles vão migrar para a educação básica e pública. O que vai acontecer é que redes maiores, mais estruturadas e preparadas nesse momento de pandemia devem adquirir novas unidades e outras pessoas poderão conduzir essas escolas. É um efeito diferente. Porém, no final das contas, temos sim um grande prejuízo. Tem ali a palavra do Ademar, né, que coloca que no berçário e no maternal
a queda é estimada de 95% dos alunos. Até me causa estranheza que não chegue aos 100%, porque definitivamente não teve mais aulas após o mês de março, né, Jorge? Nós temos aí, como você já falou, 300 mil professores e auxiliares que são afetados, né? A maior parte, é claro, que tem o seu desligamento, suspensão do contrato, mas é como eu mencionei. Esses alunos, eles devem migrar para alguma rede de ensino. Não vão desaparecer, devem, em sua maioria, ficar na rede privada e novas oportunidades, novas escolas vão abraçar esses alunos assim que a normalidade retornar. Porém, a FENEP também estipula aí que esses 40 bilhões sejam incentivos suficientes para que a manutenção dessas... Não vamos dizer que vai dar para salvar essas 8 mil escolas, porque algumas já estavam com custos operacionais elevados, já estavam em uma situação muito difícil também. Tem esses dados disponíveis aí no site do FENEP. Porém, alguns vão sim conseguir se reerguer após esse momento de pandemia, graças a essas linhas de créditos. Esperamos que essas linhas de créditos cheguem a essas escolas. Bom, nós tínhamos muito mais notícias para passar, mas o tempo passou muito rápido hoje. Tivemos assuntos bem interessantes para tratar e muitos deles estarão em tramitação esta semana. Então, assim que nós nós estamos sempre antenados nas notícias para que sábado que vem nós possamos trazer notícias, a resposta, o que está acontecendo aí no universo político da educação. Bom, esse foi o programa Educação em Ação, mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, é que amanhã a Rádio Cocal, em parceria com a RTV e a Rádio Cidade, ela vai transmitir amanhã, às 19h30, o debate dos candidatos a prefeito aqui da cidade de Cocal do Sul, tá? Então, você quer acompanhar? Pode acompanhar aqui a Rádio Cocal, em parceria lá com a RTV e a Rádio Cidade, 19h30. Vamos ver aí, é bom você assistir o debate para você saber quem que você vai escolher de prefeito. Isso mesmo. Fica antenado aí nas propostas que o prefeito aqui de Cocal tem, os candidatos têm a oferecer. Também, gente, estamos chegando no final de semana, tá um final de semana aí quente, o pessoal tá saindo na rua, mas o coronavírus também tá aí fora, tem que tomar cuidado, por isso a gente tem um recado para você. O que é importante saber sobre o coronavírus? O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metro de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. E também nós temos em parceria, com a rádio, um outro recadinho que é o Ponto das Frutas. Vamos lá. Alô, Cocal do Sul! Agora bem pertinho de você, Ponto das Frutas. Frutas e verduras fresquinhas direto da roça. Produtos coloniais, ovos, queijos, salame e vinhos. Venha nos visitar e aproveite para levar saúde para a sua mesa. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. E domingo até meio-dia. Ponto das Frutas, Rua Alfredo Del Priore, 83 Centro, ao lado da Igreja Matriz, em Cocal do Sul. Tem sim, temos férias em janeiro e vamos ver como serão as nossas férias em janeiro, Lucas. Isso. Vamos ver, mas o programa não para nunca, viu, gente? Bom, esse foi Educação em Ação. Lembrando para você que estará disponível no canal Lucas Sequinel no YouTube. Essa é a 15ª edição do programa Educação em Ação. Também o nosso Instagram é @educaçãoação20. Nós temos lá sempre debates, assuntos, as pautas, as notícias. Então segue lá. Também segue o canal do YouTube do Lucas. E temos aqui o nosso Facebook da Rádio 87.9 Cocal do Sul. É isso, Lucas? É isso. Hoje foi o programa Educação em Ação. Nos encontramos sábado que vem às 14 horas. Bom final de semana para vocês. Se cuidem. Abraço. Tchau.